Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do Fundo de Logística e Industrial XP Log, Fundo de Investimento Imobiliário, é o XPLG11. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro e FINFRA é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, ative as notificações, deixe o seu like e eu também vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais apurada e também o link do nosso grupo do Telegram para você encurtar a distância e conversar com outros investidores. Temos mais de 220 inscritos lá no nosso grupo, né? Também fala no grupo bastante, a gente posta lá rendimentos, tudo mais, assuntos aí relacionados a investimentos. Se inscreva lá então e venha fazer parte da família. Vamos lá então. XPLG11, Fundo de Logística Industrial de Tijolo. Então, um fundo muito interessante, inclusive eu tenho na carteira. Se você também quer acompanhar aqui a leitura mensal do fundo, a gente faz todos os meses. A leitura aqui do XPLG11 está acompanhando o que a gestão está fazendo, tá? Então, acompanhando através dos relatórios gerenciais, a gente verifica aí vários fundos, a gente acompanha mais de 150 fundos imobiliários, né? Fazemos a leitura de alguns deles. Tá? Então, se inscreva lá. O fundo aqui, o XPLG11, é um fundo de mais de 3 bilhões de patrimônio líquido, né? Um fundo grande aí no mercado, fundo de tijolo bem grande, um dos maiores de tijolo, inclusive, né? XPLG11 é o código de negociação na Bolsa de Valores a entender de junho de 2018. Então, o fundo partindo aí para o quinto ano, né? Quinto ano de existência. Então, bem interessante, o fundo ultrapassou os 300 mil cotistas, eu sou um deles, né? Em torno de 7% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário está no XPLG11, já sou cotista há quase 3 anos do fundo. Fundo, então, que é do segmento logístico, né? Logística é o segmento de classificação Ambima, XP Vista Asset Management é o gestor e é administrado pela Vortex DTVM. Se você quer saber a diferença deles, tem um vídeo aí no canal aí, antigo, mas aqui ainda está em vigor, porque a lei não teve muitas modificações, a não ser do FIAGRO, né? Mas que fala da diferença entre o administrador e o gestor e outras particularidades, tá? Então vê lá, procura o vídeo lá. Taxa de administração provavelmente está pagando aqui a 0,75, já que é uma regra de cascata, né, escalonada, e quanto maior o patrimônio, menor o valor pago, né? Então a taxa de performance também o fundo tem, 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Esses cálculos não vêm muito claro, não vem claro na verdade, não vem nada no relatório, esses cálculos de taxa de performance. O único fundo aí que vem esses cálculos é o WOLF11, o fundo da Ouro Invest. É o único que vem ali claramente qual é o cálculo da taxa de performance, nunca vi outro, tá ok? Só a critério de informação. Vamos lá então, o fundo declarou 74 centavos novamente, né? O fundo mantendo aí a uniformidade, como é a política do fundo aqui embaixo, né? Iniciou no dia 31 de março, último dia útil do mês que ele faz referência é a data base do fundo. 31 de março, então, vai pagar 10 dias úteis depois, 17 de abril, né? Muitos feriados aí no meio do caminho. Então, acabou que prolongou essa data aí para 17 de abril apenas, e o dividend yield anualizado do fundo está em 9,4%. Fechamento é a base, né, 94,38, que atualmente é o preço que normalmente está sendo negociado nessa segunda semana de abril. Em relação ao portfólio, teve aqui a devolução parcial de quase 6 mil metros quadrados, né, para R-Log no WTTP2, mas teve a ocupação simultânea pela Scala, né, isso aí já anunciado lá em dezembro, né, a gente até falou isso também no relatório de dezembro, e também falamos no relatório anterior sobre a alocação de quase 13 mil metros quadrados no especulativo Cajamar. Fato relevante é de 3 de março, né? Foi até um fato subsequente, né? A vacância física do fundo, então, caiu de 6,8 para 5,4, é o menor patamar desde junho de 2020. O fundo, então, também, como fato relevante do dia 13 de março, falou sobre o recebimento integral dos aluguéis da Americana, né? Então, que tem aí como inquilina em parte do seu portfólio, né? Muitos fundos, na verdade, têm Americanas como inquilina, né? Fundos de varejo, fundos de logística, fundos de lajes corporativas, também o fundo então foi um privilegiado, que muitos aí não estão recebendo, né, os aluguéis referentes a Americanas. Aqui falando sobre a distribuição de rendimentos, então tem essa questão dos 95% mínimo que o fundo tem que distribuir semestralmente, então ele distribui aí uniformemente durante os 5 primeiros meses do semestre, mas no 6º mês, tendo diferença para cima ou para baixo, ele tem que equalizar esses 95% no mínimo de distribuição
referente ao resultado de caixa semestral, tá? Falando aqui do fluxo financeiro, então o fundo teve um pequeno aumento em relação à receita de aluguel, 22,8 milhões, 1,5 milhão de reais praticamente é o rendimento dos FIIs que tem na carteira, e 400 mil reais em rendimento de caixa, onde fica aí aplicado o caixa do fundo, né? 2,8 milhões de despesa principal operacional, que aqui tem a despesa de administração, gestão, custódia, auditoria e tudo mais, né? E aqui a alavancagem do fundo atual, né? E a despesa, na verdade, imobiliária, que são as despesas dos imóveis aí praticamente, né? Que se tem em relação aos imóveis, e a financeira são os imóveis financiados, né? O fundo tem então despesas, é o serviço da dívida, né? Das obrigações que o fundo tem. O fundo teve então quase 22 milhões de resultado, distribuiu 20 milhões, 74 centavos, e o fundo vem então mantendo a distribuição de proventos menor do que os resultados auferidos. Isso é importante para o fundo manter a saúde financeira e, inclusive, se preparar para qualquer tipo de eventualidade, né? Manter ali a distribuição que vem ali dentro da expectativa, né? E a gente verifica que no resultado financeiro aberto, né, por cota, teve um aumento aí em relação ao valor dos aluguéis, né, em relação ao aluguel por cota, foi 84 centavos por cota, teve um resultado de 81 centavos por cota e distribuiu então 74 centavos, e é o que vem distribuindo já aqui desde setembro de 2022. Mais para baixo a gente vai ver as questões ali da liquidez média no mercado, né, o fundo está com uma liquidez média de 3,2 milhões de reais, então ali mantendo a média realmente observada nos últimos aí 12 meses, né? Porque isso aqui foi um mês eventual. E aqui a gente verifica que o fundo está bem descontado, inclusive, né? Por se referência a um fundo de tijolo. Praticamente todos os fundos de logística industrial estão abaixo, muito abaixo, aí, em torno de 10% a 15% abaixo do valor patrimonial. Não é diferente aqui com o XPLG11, né? Em relação aí ao mercado, realmente todos têm caído, explicado aí por alguns acontecimentos isolados, igual a da loja Americana, a loja Marisa, né? Mas também tem a alta taxa de juros, né? Tem essas questões ainda que prejudicam as empresas, né? A alta taxa de juros aumenta os serviços das dívidas daquelas empresas que investem para crescer ou tem que investir ali valores, inclusive se endividar para poder crescer, né? E isso realmente algumas empresas não aguentam, né? E aí tem que reduzir o portfólio de ocupações, e acaba que isso afeta ali os fundos imobiliários, né? Em relação às vacâncias que vão acontecendo obrigatoriamente, porque as empresas não suportam as dívidas aí que auferiram durante um período, se endividando para crescer ou para poder fazer o giro realmente ali o giro normal para poder gerar resultados, né? Então são vários motivos, né? Alguns me perguntam aí nos comentários de alguns vídeos, por que está caindo, porque disso tem vários motivos, não é motivos isolados, não é fácil de explicar o mercado, né? Ele é bem volátil, e aí a gente tem que ir vendo os acontecimentos e ir acompanhando para poder tentar minimizar e acompanhar o que está acontecendo, mas é muito difícil acertar para onde vai os preços, né? Muito difícil realmente. 2,9% é o giro, né, de cotas aqui, de negociação das cotas do XPLG11, né? E as negociações foram mais de 800 mil cotas negociadas, volume negociado de mais de 74 milhões no mês de março. Rentabilidade do fundo, então o fundo teve uma rentabilidade aqui, como a gente verifica, positiva, né? 1,54% na contramão do IFIX, que foi negativo em 1,67%. E a principal variação, como a gente verifica aqui, foi a variação da cota, né? Claro que a distribuição ela foi positiva, né? Mas também teve a variação da cota, o fundo teve uma pequena valorização ali em relação ao valor de mercado. E mais para baixo a gente vai verificar em relação ao portfólio, o fundo não mudou nada aí no seu portfólio, 92% locado em imóveis, 7% em cotas de FIIs, 60% contratos atípicos, principal locatário ainda é a Via Varejo, 12%, mas não é tanto assim, né? Ele não está tão concentrado assim como outros fundos
se concentram mais em determinados locatários, o fundo até 12% apenas tem 44, não é 44%, mas tem 44 inquilinos no seu portfólio, são 37 outros e mais esses daqui, esses 7 que estão individualmente identificados aqui. O principal é o comércio varejista, como a gente verifica, né? Muitas empresas do ramo de varejo, que é normal também, normalmente varejo é o que domina os imóveis logísticos, né? IPCA 76%, o índice de correção dos contratos, e nós teremos aí 16% da receita vai ser aí revisada, né? Ou seja, atualizado o valor de aluguel, 16% da receita agora no mês de maio, e o vencimento dos contratos, 76% vence só a partir de 2025. Isso, na verdade, esse tempo aqui tem que até prolongar um pouco mais, já está muito perto de 2025, né? É uma diferença de apenas 2 anos. Então, 2 anos para mim é curto prazo, curto para médio prazo. Então, o fundo tem que aqui prolongar um pouco mais esse tempo aqui para a gente poder ver realmente se tem contratos aí com mais de 5 anos, por exemplo, aí sim considerado um pouco mais longo, né, para a gente poder fazer uma expectativa aí de investimento de longo prazo, né? 5,4 anos é encerrada então a vacância, não só dos 12 meses, mas desde 2020, junho de 2020, é a menor vacância apresentada pelo fundo. Muito interessante também, né? O fundo trabalhando então aí, ratificando os bons imóveis do fundo, né? Tem aqui a diversificação regional e aqui é o overview do portfólio. Então, o fundo tem 44 locatários atuais, ó, 2,7% de inadimplência, a vacância física 5,4% e a vacância financeira ainda é menor, 4,6%. Fundo também muito diversificado em imóveis, ó, são 17 condomínios, 147 módulos e ainda tem um em construção, né? Que vai provavelmente ultrapassar essa área construída aqui em mais de 1 milhão de metros quadrados, né? Muito interessante o fundo crescendo, ficando realmente fundo aí muito grande, né? E aqui são os imóveis, né? Para você fazer uma leitura aí mais detalhada das características do imóvel, né? Então baixa o relatório, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui é o em construção lá do especulativo Extrema. Então tá em andamento as obras, né? Então, e aqui é o detalhamento dos contratos, né? Então o fundo está com uma vacância bem baixa. Principais vacâncias aqui estão concentradas no Sudeste, né? Vacância aqui no Cislog, no especulativo, no SBP. E também tem um pouquinho de vacância lá no Cone Multimodal, 0,6% do portfólio, tá? E o fundo tem 2 imóveis que são monoinquilinos, né? O lá da Lojas Renner, lá em São José, Santa Catarina, e para Via Varejo lá em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. São imóveis monoinquilinos, mas não tem aquela concentração da Via Varejo. A Via Varejo, então, também é inquilino em outros imóveis aqui do fundo, né? Já que ele representa lá 4%. Estou tentando achar aqui, mas ele representa aqui 4%, né, da ocupação da ABL do fundo, né? Só se realmente o contrato, ele tem um contrato um pouco mais... Ah, não, a Via Varejo também está aqui, lá em Cabo de Santo Agostinho, ó. Também está lá, 5,9%, é o principal inquilino, inclusive, lá no Cone Multimodal, lá no região Nordeste, lá na região de Cabo de Santo Agostinho. Mais para baixo, então, vamos ver aqui para finalizar. Tem aqui algumas perguntas e respostas. Baixa o relatório aí para você fazer essa leitura, não ficar um vídeo muito longo. E aqui são as alavancagens do fundo. Inclusive, ele coloca aqui a participação que ele tem de 100% no NE Logistic, né, o outro fundo de investimento imobiliário, 48 milhões que tem lá, 49 praticamente, de dívida, né, que tem lá esse fundo para aquisição de imóvel. E essas aqui são as dívidas realmente diretas do fundo dos imóveis que ele tem aí no portfólio. Então é isso, relatório gerencial do XPLG11, fundo de logística. Aí só notícias boas, né, esse relatório. Ainda bem, até Americanas pagando, então XPLG aí voando, né? Aproveitar o preço de mercado aí, porque ainda tá barato o fundo, na minha opinião, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Tô dando minha opinião como cotista, de realmente vou comprar mais algumas cotinhas aí nesse mês de abril, inclusive pro meu filho também, que é cotista do fundo aí, tá ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.